três principais temas extremamente polêmicos envolvendo concursos de carreiras policiais. Nesse vídeo nós vamos falar sobre limite de idade para entrar no concurso público da Polícia Militar. Nós vamos falar sobre tatuagem, muitos candidatos que têm tatuagem, querem fazer concurso de carreiras policiais, e aí, será que pode, não pode? Será que eu posso ser eliminado por causa de tatuagem? E cláusula de barreira, que é aquele afunilamento que acontece entre uma etapa e outra. Será que é possível quebrar a cláusula de barreira, derrubar a cláusula de barreira? Então vem comigo que nós vamos falar sobre esses três principais direitos, esses três principais temas envolvendo concursos de carreiras policiais. Aqui é o Aguinaldo Bastos compartilhando com você os principais assuntos sobre direito dos candidatos nos concursos públicos e também sobre as principais injustiças e ilegalidades que as bancas examinadoras acabam cometendo ali contra os candidatos. Vamos falar sobre esses três temas: limite de idade, tatuagem e cláusula de barreira. Então fique comigo até o final. Vamos lá. Pessoal, primeiro ponto agora sobre limite de idade. Muitos candidatos têm essa dúvida: será que eu posso ser eliminado por causa do limite de idade? Eu já ouvi falar de alguns candidatos que conseguiram uma liminar, conseguiram uma decisão favorável para voltar para o concurso, mesmo estando com a idade acima do previsto no edital. Será que tem como? Será que eu posso entrar no concurso mesmo com a minha idade acima do previsto no edital? Esse é um tema bastante relevante e muitas pessoas têm dúvida. O primeiro ponto que é importante você entender é o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele entende que é legal e é constitucional sim limitar a idade de candidatos a depender da função que a pessoa vai exercer. Por exemplo, Polícia Militar. É legal limitar a idade dos candidatos que vão entrar no concurso da Polícia Militar? Sim, é legal. O STF tem esse entendimento. Uai, Aguinaldo, mas como é que alguns candidatos já conseguiram entrar na corporação, conseguiram entrar ali na Polícia Militar, mesmo estando com a idade acima do previsto edital? Esse é um tema que é o seguinte, pessoal, depende muito de cada caso concreto, tá bom? Depende muito de cada situação. Dependendo da situação, o candidato ele pode entrar na justiça para requerer o direito de permanecer no concurso. Eu vou citar um exemplo para vocês de um candidato que conseguiu concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás, onde ele conseguiu o direito de permanecer no concurso mesmo estando com um limite de idade acima do previsto no edital. Qual que foi a estratégia jurídica utilizada? Veja bem, o STJ tem um entendimento que o momento de aferição do quesito idade, ele tem que ser feito no momento da inscrição do concurso. E aí, não na inscrição lá do curso de formação, mas a inscrição do concurso. O que aconteceu? A banca examinadora permitiu o candidato, acima do limite de idade, se inscrever no concurso, ou seja, a pessoa fez ali a inscrição, a pessoa fez a prova objetiva, foi aprovada, fez a prova discursiva, fez o teste físico, fez a avaliação médica, fez a avaliação psicológica, fez ali a investigação social, fez todas as etapas do concurso, foi aprovado. Aí na hora que chegou no curso de formação, o que aconteceu? O comandante da Polícia Militar contraindicou a inscrição dele porque ele estava com a idade acima do previsto edital. E aí qual que foi a estratégia jurídica que esse candidato entrou? Ele não argumentou falando que é ilegal o limite de idade. Não, ele não falou isso. Ele falou apenas o seguinte, falou: olha, excelência, falando para o juiz ali na petição judicial: ora, excelência, aqui a banca examinadora permitiu o candidato fazer todas as etapas. Se o momento de aferição do quesito idade é no ato da inscrição, se a banca não eliminou ele lá no ato da inscrição, a banca não poderia eliminar ele lá no início do curso de formação. E aí essa que foi a estratégia jurídica utilizada, o candidato conseguiu voltar para o concurso, conseguiu fazer o curso de formação, hoje ele é servidor ali da Polícia Militar, mesmo estando com a idade acima do previsto edital. Essa foi uma estratégia jurídica e o juiz teve esse entendimento favorável para o candidato. Então vai depender muito de cada caso. E aí, Aguinaldo, eu arrisco ou não? Depende muito da sua situação, depende muito do seu concurso, por isso que é importante você buscar algum especialista para poder analisar o seu caso, para verificar se compensa ou não você arriscar aí de fazer o concurso, tá bom? Então, assim, alguns candidatos conseguem ter o direito de fazer ali a inscrição e de prosseguir nas demais etapas, outros candidatos não conseguem, tá bom? Não é todo mundo que consegue, vai depender muito de cada caso, o entendimento do juiz e cada ação judicial segue o rumo. Ficou claro sobre esse tema limite de idade aí da Polícia Militar? O segundo tema é a respeito de tatuagem, né? Tatuagem é um tema bem interessante. Antigamente muitos candidatos eram reprovados, até hoje em alguns concursos públicos
candidatos acabam sendo reprovados por ter tatuagem, só que o Supremo Tribunal Federal, desde 2016, já teve um entendimento aí, onde é ilegal a banca examinadora eliminar o candidato que tenha tatuagem, exceto se aquela tatuagem conter ali informações que ferem princípios constitucionais. Então, isso é uma questão interessante. Então, por exemplo, tem candidato que tem tatuagem que remete a alguma facção criminosa, alguma tatuagem que fere princípios constitucionais, alguma relação, por exemplo, com o nazismo, alguma apologia a crime. Então, isso aí tem que tomar cuidado. Então, tatuagens que ferem princípios constitucionais, aí pode sim eliminar o candidato. Agora, tatuagem de forma geral, não pode eliminar o candidato. E se o candidato foi eliminado por esse motivo, ele pode sim recorrer à justiça para reverter esse tipo de eliminação, tá bom? Por fim, pessoal, o terceiro tema de grande relevância é o tema de cláusula de barreira. O que é essa cláusula de barreira? É o afunilamento que acontece entre uma etapa e outra. Por exemplo, prova objetiva, eles aprovam 1000 candidatos. Aí, desses 1000 candidatos, eles vão corrigir redação de 800. Desses 800 que corrigem redação, eles vão convocar apenas 600 para o TAF. Dos 600 para o TAF, eles vão convocar 500 ali para avaliação médica. Vai afunilando, por isso que chama afunilamento, né, de cláusula de barreira. É uma cláusula que vai barrando candidatos entre uma etapa e outra. Essa cláusula de barreira acontece muito em concursos policiais. São concursos que têm bastante vagas e eles vão afunilando até ficar uma quantidade de candidatos aprovados no final. Nós temos um vídeo exclusivo sobre cláusula de barreira, vou ver se eu deixo no card aqui para você ter acesso a esse tema, mas o que eu posso falar para você sobre cláusula de barreira? O STF entende que é constitucional, sim, tá bom? As cláusulas de barreira, então não é ilegal esse afunilamento, porém, esse afunilamento ele tem que obedecer princípios constitucionais, como, por exemplo, o princípio da eficiência, princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Não faz sentido a administração fazer um afunilamento tão grande que no final do concurso a quantidade de aprovados não consegue preencher a quantidade necessária da própria administração pública. Então, se isso acontecer, o candidato ele pode sim recorrer, ele pode questionar aí uma possível ilegalidade na cláusula de barreira, porque a cláusula de barreira feriu a razoabilidade, feriu a própria eficiência, porque prejudicou a própria administração de preencher a quantidade de vagas necessária. Nós chamamos isso de cláusula de barreira abusiva, que é aquela que afunila tanto que no final do concurso não consegue nem alcançar a quantidade de aprovados necessário ali para preencher a necessidade da administração pública, tá bom? Ficou claro para vocês esse tema? Cláusula de barreira, tatuagem e limite de idade? Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se ele foi bacana, compartilhe ele com mais pessoas, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo vídeo.